Você já se pegou repetindo comportamentos que não entende muito bem de onde eles vêm? Pode ser que você esteja carregando padrões herdados de gerações passadas. Hoje vamos falar sobre como esses ciclos se formam e como que a gente pode quebrá-los. Ao longo da vida, muitas vezes repetimos o que aprendemos na infância, mas a boa notícia é que é possível identificar e transformar esses comportamentos, criando novas formas de agir, de pensar, uma vida que você se sinta mais equilibrado. Vamos explorar como você pode tomar o controle dessa mudança e criar um legado mais saudável para você mesmo, para sua família, para os seus filhos. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a ter uma saúde mental melhor, se desenvolver como pessoa, se desenvolver como profissional, a ter uma vida melhor na sua família, enfim. Esse é um espaço para quem quer aprender, para quem quer crescer, sempre à luz da psicologia. E hoje vamos falar sobre um tema profundo, que é quebrar ciclos. Muitas vezes, sem perceber, a gente repete comportamentos que herda dos nossos pais, principalmente. Mas também pode ser dos avós, dos familiares, de quem a gente teve ali, principalmente na nossa infância. Isso acontece porque a gente absorve crenças e padrões de comportamento que mais tarde se tornam parte da nossa forma de agir no mundo. Crianças são esponjas, não são assim? Que aprendem tudo, que aprendem pelo exemplo. E a gente, na nossa infância, não foi diferente. Esses comportamentos herdados, eles podem ser aprendidos de formas muito sutis, às vezes pela observação, pela imitação, ou até mesmo por ensinamentos diretos dos familiares. Muitas vezes, quando a gente cresce em ambiente familiar disfuncional, a gente é ensinado a lidar com os conflitos de uma forma evitativa, ou reativa, até agressiva. Então, tem clientes que falam comigo: Sheila, na minha casa a gente não conversa. Desde criança a gente aprendeu que esse é o tipo de assunto que não pode falar. E assim, isso vai gerando bloqueios e várias dificuldades para a pessoa depois na vida de adulto, né? Mas é importante entender que esses padrões não são uma sentença para a vida toda. O primeiro passo é reconhecer que essas feridas emocionais originadas na infância, elas existem e começar um processo de cura. Isso envolve a conscientização desses comportamentos que nos foram transmitidos, moldam a nossa maneira de interagir com o mundo, né? Então faça aí um exercício, uma reflexão. O que você lembra da sua infância? Vamos pensar aí talvez até os 7, 8 anos de idade. Como que era o ambiente? Era um ambiente amistoso, de diálogo, de amor, de limites? Ou era um ambiente de agressividade, de briga, de castigo, de violência? Muitas vezes a gente cresce imerso em um conjunto de crenças que nos moldam de um jeito tão profundo que a gente mal consegue perceber aquilo que não é nosso, sabe? Então, por exemplo, o medo de tomar decisões difíceis, como resultado de um ambiente onde os erros eram severamente punidos ou negligenciados, né? Padrões podem se manifestar na vida adulta como a dificuldade de estabelecer limites. Eu costumo dizer para os meus clientes que têm filhos, né? Tipo, um homem que tem uma filha mulher ou uma mulher que tem filho homem, fala: olha, o seu filho ou sua filha vai escolher o parceiro, parceira, a partir do ponto de vista que você passa para eles. Então, se você é uma mulher que se submete à violência, que se submete à agressividade, a chance do seu filho ser violento e agressivo, ou da sua filha se submeter da mesma coisa que você se submete, é muito grande. As crianças absorvem esses padrões como esponjas, né? E agora você faz essa análise: olha, o que eu absorvi do ambiente em que eu fui criada e que eu não quero manter? O que tem em mim que pode ter como origem alguma limitação, alguma crença limitadora? Porque os nossos pais estavam fazendo, por mais problemáticos que sejam, estavam fazendo o melhor que eles podiam com o recurso que eles tinham, né? E aí a gente precisa também se colocar nesse lugar de adulto, porque tem gente que também fala: não, eu sou uma pessoa assim porque minha vida era assim, assim, assim na infância, não tem jeito para mim. Senta no problema
e acredita, não, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa que só pensa negativo, mas não tem como mudar não, que a minha vida toda foi assim. Não existe isso, tá? Tem algumas situações que os comportamentos são mais desafiadores, mas a gente consegue se libertar deles com autoconhecimento, com esforço, com as ferramentas terapêuticas próprias. A gente pode quebrar esses ciclos. Não se trata de abandonar as nossas raízes, mas de reconhecer o que serve e o que não serve mais. Separar o joio do trigo, sabe? Aquilo que é bom daquilo que é ruim. Precisa de muita conversa na terapia, muito autoconhecimento para distinguir o que realmente é nosso e o que não é, né? A verdadeira transformação, ela vai começar com a autoobservação, com a compreensão de que ao reconhecermos nossos padrões, a gente tem o poder de mudá-los, ok? Eu, inclusive, às vezes, tem algumas clientes que têm mais abertura, alguns clientes com mais abertura à leitura, eu costumo indicar livros que falam dessas reflexões de infância. E a pessoa vai lendo o livro, vai se reconhecendo, vai fazendo um diário emocional e trazendo para a terapia. Esse processo não precisa ser doloroso ou punitivo, ao contrário. Ele vai exigir autocompaixão, ele vai exigir acolhimento. Ao invés de se culpar por repetir os mesmos erros, você vai se tratar com compreensão, tá? E criar um ambiente interno seguro, propício para essa mudança. Fazer isso às vezes, né? Fazer sozinho às vezes é difícil, mas hoje também tem um caminho terapêutico que facilita muito. Como todo processo de transformação, mudar os comportamentos que são ali profundos, raízes muito fortes, não vai ser uma coisa do dia para a noite. Envolve paciência, resiliência, disposição para fazer escolhas diferentes, mudanças de comportamento, mudanças às vezes de ambientes. Não se trata de um caminho fácil, mas é sem dúvida uma transformação poderosa, porque quando a gente quebra esses ciclos, você transforma a sua vida, a vida das pessoas que estão à sua volta, a vida da sua família, a vida da próxima geração. E isso tudo. Tem um livro, eu falei de livro, tem um livro que eu gosto muito, que ele chama Curando Suas Feridas de Origem. E o autor fala muito disso, assim, que a gente consegue reescrever nossa própria história, construir um novo legado, sabe? A partir dos aprendizados. Isso é muito legal, tá? Fica, inclusive, com essa dica de livro. Agora, vamos explorar isso mais a fundo, com alguns exemplos. São exemplos fictícios, tá? Não são casos reais, não são nomes de pessoas reais, mas são casos que eu costumo encontrar aqui na clínica, tá? É só para você conseguir ver na prática como isso geralmente acontece. Vamos pensar aqui no caso 1, que eu chamei de fobia de decisões. Não é um termo técnico esse não, tá? É a pessoa que tem ali muita dificuldade para tomar decisões. Então, imagine uma mulher, vamos chamar ela de Ana, sempre teve muito medo de tomar decisões importantes. Sempre que estava diante de uma decisão importante, ela ia pedir conselho para o pai, conselho para a mãe, conselho para o marido. Isso, ou então ela ficava paralisada em diversos aspectos da vida. Ao longo das sessões, a gente vai percebendo esse comportamento que veio de uma infância rígida, onde os erros eram severamente punidos. A criança ficava apavorada com medo de errar. Ela cresceu acreditando que qualquer decisão errada podia causar uma catástrofe. Ao identificar essa origem, a gente começa a trabalhar nessas crenças, gradualmente desenvolver nossas crenças, né? Desenvolver as crenças sobre erros, sobre escolhas, e ela vai lhe permitindo errar, entender que o erro faz parte do aprendizado, ok? Esse é um caso. Vamos pensar em um outro caso, de relacionamentos tóxicos, tá? Vamos imaginar o João. Constantemente se via em relacionamentos tóxicos. Terminava um, entrava em outro. Terminava em um, entrava em outro. Sabe aquela velha expressão, dedo podre para escolher? Ele se definia assim. Durante a terapia, ele reconheceu que na família a dinâmica era marcada por manipulação, por dissimulação, por controle, por mentira. E ele inconscientemente repetia esses padrões nos relacionamentos amorosos. Ou ele se posicionava assim, ou estava com alguém que se posicionava assim, ou criava uma dinâmica de relacionamento dessa forma.
com autoconhecimento e muito esforço, ele aprendeu a estabelecer limites saudáveis, ele aprendeu a falar mais a verdade, a ser mais autêntico e buscar relações baseadas em um respeito mútuo, ok? Então, perceba que quando a pessoa se conhece, começa a estabelecer, olha, quem eu sou, quem eu quero ser, qual que é a distância entre esses dois pontos, o que, que eu vou fazer para mudar, né? É perfeitamente possível se libertar dos comportamentos herdados. Vamos aqui num caso 3. Vocês conhecem alguém que tem um perfeccionismo assim paralisante? Vamos pensar em Marta. Imaginar que ela chegou ao consultório apresentando níveis elevados de ansiedade, de perfeccionismo. Durante as sessões, identificamos que ela cresceu em um lar em que as conquistas eram extremamente valorizadas. Então, ela tinha que tirar 10 nas provas. Se tivesse um C, ela era punida. Ela tinha que tirar A mais, porque ela era muito inteligente. Ela ouvia coisas do tipo: você tem que agradecer porque está nas melhores escolas. Você tem que agradecer porque você tem os melhores livros. Seu pai e eu nos esforçamos para que você estude. E aí ela aprendeu a ser essa pessoa que recebia amor não por quem ela era, mas pelas habilidades que ela tinha, pelo nível de inteligência que ela tinha. Ao longo da terapia, trabalhamos na ressignificação dessa crença e ajudamos ela a entender que ela pode ser amada por quem ela é, que o valor dela não está condicionado à perfeição, que as pessoas que vão amá-la de verdade, né, vão inclusive aceitá-la como ela é, com as imperfeições dela, com os erros que ela comete, e reduzir esse nível de autocobrança, ok? Por fim, vamos pensar aqui num último caso, vamos imaginar Pedro. Ele tinha dificuldade de ter relacionamentos íntimos. Sabe aquela pessoa que tem sempre relacionamentos superficiais? Que está cercado de gente, mas ao mesmo tempo se sente sozinho? No decorrer das sessões, percebemos que tratava de um ambiente familiar. Ele cresceu em um ambiente familiar marcado por conflitos constantes e poucas demonstrações de afeto. Em um ambiente que aquilo que deixava ele extremamente chateado é que quando tinha alguém de fora, não tinha visita, a casa estava muito arrumada, a comida era melhor, os meninos estavam muito arrumadinhos. Aquilo que passava para os outros era de uma família muito bonita, muito certinha. Mas quando estava ali entre as quatro paredes só a família, tinha rejeição, não tinha afeto, era um ambiente frio. Na terapia, ele começou a reconhecer esses padrões, trabalhar na construção de novas formas de se relacionar, baseados na confiança, na abertura emocional, em criar um ambiente que seja o mesmo, na família dele, que seja um ambiente de afeto, tanto entre eles quanto quando está com outras pessoas. Ele começou a identificar aquilo que não combinava com quem ele queria ser, aquele jeito dele de reproduzir, assim, de ser frio com os filhos. Ele recebeu um feedback da esposa falando: nossa, você a vida toda você reclamou do seu pai e você está fazendo a mesma coisa. Aí ele teve aquele estalo e trouxe para a terapia, né? Começou a praticar a vulnerabilidade, começou a praticar o afeto, o tempo de qualidade com os filhos, com a esposa, e desenvolver relacionamento mais saudável, mais satisfatório, ok? Esses comportamentos herdados, eles podem ser aprendidos de diversas formas, das formas mais sutis. A gente já falei isso aqui. Mas fato é, todos nós vamos passar por eles. Então, a gente vai precisar identificar os padrões, mudar as crenças, praticar muito autocuidado emocional, conversar sobre isso na terapia, sim, fazer terapia, né? Porque é uma das formas mais adequadas de quebrar esses padrões e de libertar desses comportamentos herdados. Eu espero que você tenha se sentido inspirado a olhar para a sua vida, para o comportamento da sua família de uma forma mais consciente, sem crítica, sem julgamento. Lembrando que quebrar ciclos não é rápido nem fácil, mas é possível e é fundamental para quem quer ter uma vida melhor, uma vida feliz, autêntica, uma vida mais conectada consigo mesmo.
Compartilhe esse episódio com todo mundo que possa se beneficiar dessas reflexões. Me siga nas redes sociais, @Sheila de Oliveira Psi. Tem sempre muito conteúdo novo por lá. É um conteúdo que eu faço com muito estudo, com muito carinho, porque gosto muito de fazer. Espero que você tenha gostado e até o próximo podcast. Um abraço.